Nesse vídeo eu vou falar basicamente do grande motivo ou de um possível motivo pelo qual eu acho que estão roubando do Grêmio, e vou falar também de soco na cara do árbitro. Fim de jogo em Bragança Paulista, Bragantino e arbitragem 1, Grêmio 0. Eu tive que me acalmar um pouco. Meu filho está dormindo já, né? Então eu provavelmente gritaria num vídeo normal. Eu tive que me acalmar um pouco, parar de ouvir a repercussão do jogo, pensar em outras coisas, jantar, me acalmar para poder gravar esse vídeo, porque que o jogo de hoje fez comigo, e olha que a gente tá bem acostumado a se irritar com o Grêmio e com arbitragens, mas o jogo de hoje ele é o fundo do poço, ou algo muito perto disso, assim, daqueles de desanimar e de fato cogitar largar o futebol, repensar se faz sentido. Hoje de manhã eu estive na Arena do Grêmio, né? Fui lá mostrar de novo, o meu filho gosta de ver o campo, e aí chamei meu pai, ele foi lá, deu um uniforme novo do Grêmio pro meu filho, e fui no café da Arena ali, e tal, e ele jogou bola na esplanada, e viu a estátua ali do torcedor, e de não sei mais o que, papapá. Eu repenso até assim, cara, será que o guri tem 3 anos, ainda dá tempo né? Será que eu tô fazendo certo, cara, de fazer ele gostar? Porque não é pelo Grêmio, assim, pelo Grêmio é óbvio que é legal, que é lindo, que é maravilhoso e tal, mas assim, olha o que estão fazendo com o futebol. Será que o futebol não acabou? Será que o futebol ainda existe? Será que faz sentido ainda se irritar com esse tipo de coisa? Eu juro que o jogo de hoje, ele gera reflexões nesse nível, assim. É irritante num nível que quase não irrita mais e anestesia, assim, sabe? Cruza uma fronteira da irritação que anestesia, talvez. A expulsão do Kahneman, que já mudou o jogo, né? Ela é assim, ela é pavorosa, cara, ela é muito pavorosa. E o VAR chamar, assim, já é muito estranho o árbitro naquela convicção e tal, e se comprometer com aquele lance daquela forma. Um lance empurra na área, nada é mais comum do que aquilo, e alguém eventualmente se joga para trás e cai no chão, não sei o quê. Já é estranho, tá? Mas o VAR não contestar e o cara se negar a olhar no VAR é muita coisa estranha. E parabéns ao Kahneman que se negou a sair de campo, né? Primeiro que a demora ali deu muita chance pro árbitro olhar, né, o vídeo, deu muita chance pro VAR chamar o árbitro para olhar, né? Tipo, o Kahneman talvez no primeiro momento tenha até fincado o pé ali para o lance não recomeçar rápido, para dar tempo ao tempo, né? Às vezes essa malandragem precisa ter essa malandragem, né? Mas não, depois eu acho que já tinha que ficar em tom de protesto mesmo, para grifar o absurdo, assim, né? Então parabéns ao Kahneman, né? Já adianto aqui um parabéns também ao Marlon pela entrevista que deu ao final do jogo, que botou muito pingo no i. Parabéns ao Marlon pela coragem e pela discernimento, né, também de falar da situação ali. Agora, um jogo totalmente moldado, mudado e roubado, né, a partir dessa expulsão ainda no primeiro tempo. Cara, o Grêmio ainda assim estava conseguindo segurar um empate valiosíssimo, né, valiosíssimo. Ia fazer 2 pontos ali em São Paulo, fora de casa e tal, e aí o cara marca um pênalti no último minuto de jogo que simplesmente não faz o menor sentido. É daqueles lances assim que eu já vou falar um pouco de máfia do apito e afins, tá? Mas é daqueles lances que a gente começa a pensar assim, cara, a mão do Yuri Alberto lá em 2023, esse pênalti de hoje, tem vários lances contra o Grêmio que eu lembro assim que se a gente perguntar para todos os especialistas de arbitragem, né, eu já estava ouvindo alguns agora, não foi pênalti. Se a gente entrar em bares do Brasil, tá aí um bom programa, e entrevistar torcedores de Goiás, né, São Paulo, de todos os times e tal, e aí, você acha que foi pênalti ou não foi? Cara, todo mundo diria não foi.
né? Especialistas de arbitragem, torcedores leigos, comentaristas, jornalistas. Se a gente perguntar para todo mundo, cara, todo mundo vai dizer, não, não foi. Ou no caso da mão do Yuri Alberto, sim, foi. E aí tem 5 pessoas no Brasil que acham o contrário. Que é o apitador do gramado e uns 4 abobados lá da cabine. Uns 4 idiotas, ou... Eu tô chamando eles de idiotas e de coisas do tipo, assim, pra ser legal com eles. Porque eu tô aqui tentando puxar uma questão cognitiva, uma questão de competência, né? Porque a outra linha é muito mais perigosa. A outra linha, ela sai da página de esportes do noticiário, né? Então eu quero chamar eles de limitados, de lentos, de, sei lá, qualquer adjetivo para falar dos caras, mas é curioso, porque tem que ser muito lento, muito limitado, muito devagar para ser um dos únicos seres humanos do país que acham que é o que não é, ou que não é o que é. Então é muito estranho. É muito, muito estranho, cara. Porque uma coisa é polêmico, é ajustado, a banca paga e recebe, mas quando a banca só começa a pagar, e no meio disso tudo tem lances que nem são tão ajustados assim, começa a ficar muito estranho, cara. Né? Então é uma pena, porque era um jogo que eu tinha até muita coisa para falar. Eu acho que o Grêmio sofreu, obviamente, principalmente depois da expulsão, mas o Grêmio, para mim, tá claro que tá mais organizado, mais coeso e mais competitivo, né? A gente teve aquela amostrinha dos reforços, né, da última janela, que melhorou muito o Grêmio, mas aquela amostrinha, até incluindo o Cuejar nessa amostrinha, né, que ele acabou se agregando ao time de fato só naquele momento, cara, e aquela amostrinha se esvaiu. Não tem mais Carlos Vinícius, não tem mais William, não tem mais Cuejar, não teve Marcos Rocha, né? Cara, não teve muito dos reforços que mudaram a fotografia do time titular do Grêmio. Na verdade, sobrou Noriega e Arthur, né? E o Arthur ainda talvez sem ritmo, sem o preparo físico adequado e tal. E o Grêmio tá conseguindo segurar, e o Arthur eventualmente ainda sai, o Grêmio continua jogando. Claro, com um homem a menos a coisa é diferente, mas tô falando dos últimos jogos como um todo, assim. Então, o Mano cometeu erros na minha avaliação, de modificações e tal, e a gente poderia falar de muita coisa, dos acertos do Mano, dos méritos do Mano, dos eventuais erros dele, do time, das individualidades, quem foi bem, quem não foi, e será que o Amuso é daquele último jogo, será que ele é desse, será que não sei o quê. Mas não dá pra falar, cara. Não dá pra falar. Não dá nem pra ficar esmiuçando o azar do Grêmio nos desfalques, do Grêmio com mais de um time no DM, devastado e conseguindo competir. Poxa, isso aí é empolgante. Mas daí qualquer empolgação, qualquer vírgula, cara, vai por água abaixo. Vai por água abaixo depois do que a gente viu lá em Bragança Paulista hoje. E eu mencionei no início do vídeo, né, 2 tópicos que eu ia abordar aqui. Soco na cara da arbitragem e o motivo, ou talvez um possível motivo pelo qual estão metendo a mão no Grêmio. Eu vou começar pelo soco na cara do árbitro. Eu me considero uma pessoa, embora eu tenha um paviozinho às vezes curto, eu me considero, em boa parte das vezes, ponderado, né? Uma pessoa tenta ser sempre correta, honesta, etc. E, cara, na hora que ele confirmou o pênalti, mesmo vendo a mão junto ao corpo ali no último lance e tal, cara, me subiu o sangue, assim. Eu sempre digo, eu não poderia ser jogador, eu seria expulso todos os jogos. Tipo assim, eu teria que me controlar muito, teria que fazer um preparo profissional ali muito forte. E na hora eu pensei, cara, alguém tem que entrar dando um soco na cara do árbitro. Alguém tem que entrar, é o único jeito, é só o que sobra. O sentimento era assim, ó, cruzou a linha, virou baderna, virou esculacho, virou baderna, saiu do razoável, então a gente tem que responder à altura, tem que responder saindo da linha, dando um soco na cara do árbitro. E obviamente eu tô errado. Obviamente, ainda bem que ninguém fez isso. Obviamente, se eu tivesse feito isso, eu seria um idiota, eu seria um cara equivocado e seria justamente punido por isso. Mas daí eu pensei assim, cara, tá, eu sei que eu sou torcedor, passional, e na hora ali, no calor, né, mas assim, mesmo assim, cara, eu tentei fazer um exercício de pensar por que esse sentimento me veio com tanta clareza e fundamentação
E assim, cara, não foi só uma bravata que eu pensei assim no calor da hora. Não, cara, eu pensei assim, eu pensei racionalmente. Cara, tem que dar um soco na cara desse cara, velho. Sabe por que eu pensei? Repito, pensei de forma equivocada, tá? Deixar isso bem claro aqui no vídeo. Mas sabe por que eu pensei? E sabe por que se alguém desse um soco na cara do árbitro, eu entenderia e passaria lá meu paninho, embora concluiria que estava errado, obviamente, blá 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 blá. Porque, cara, a coisa é tão louca. Ela cruza tanto uma linha da incompetência que a gente não consegue dimensionar que exista uma incompetência tão grande. Que a gente só consegue pensar que tem má fé. A gente só consegue pensar em algo maior por trás. E nem sei se esse pensamento tá certo, tá errado, se tem algo, se não tem. Tô dizendo o que a gente sente. E ao sentir isso, cara, tu não tá lidando com um trabalhador que cometeu um mero equívoco. Tu tá lidando com se confirmado esse sentimento, eu estou falando de um sentimento. Se confirmado esse sentimento, tá lidando com um pilantra. Com um cara que tá te sacaneando para ser corrupto, para botar dinheiro no bolso. Tu tá lá uma semana inteira longe da família, trabalhando o ano inteiro, dia de semana, final de semana, 3 turnos, e aí tu vai lá pro interior de São Paulo e um cara, para obter uma vantagem pessoal, passa a perna no teu time. É nesse lugar, é nessa figura de pensamento que entra o soco com alguma racionalidade. Porque daí, ainda não estou dizendo que daí justificaria, mas daí já é outra coisa. Tu dá um soco num trabalhador honesto que está ali errando porque é ruim, é um erro maior, né? Agora, agredir um cara que está te agredindo deliberadamente por corrupção, agredindo no sentido desportivo, é outra. E eu acho que, cara, é nisso que eu pensei na hora. E isso não pode ser normal. E eu vou fazer um alerta aqui, cara, sinceramente. Porque, como eu disse, eu respirei antes de gravar esse vídeo. Eu refleti, eu pensei, eu me acalmei dentro do possível. E calmo, reflexivo, ponderado, eu pensei, cara, eu sei que eventualmente o Grêmio tem um lance também que pode ter sido favorecido aqui ou ali. Eu sei que acontece, tal. Mas olhem os últimos jogos do Grêmio. Não vou nem falar dos últimos anos e tal, que a gente perdeu o Brasileiro de 23 e teve mais isso. Mas... Tá, historicamente eu acho que sim, o Grêmio se dá mal muito mais do que se dá bem no quesito arbitragem. Mas peguem só os últimos jogos, cara. Os últimos jogos, do Grenal pra cá, ou um pouquinho antes, talvez, não sei. Os últimos jogos. Todos os lances polêmicos que geraram bafafá, até em nível nacional. O que tinha que ter marcado, segundo a opinião pública e a opinião dos especialistas, e o que marcaram? Contem quantos lances foram e pra onde caiu a decisão. É apavorante, cara. É só contra. E aí eu tava pensando, e é esse o alerta que eu faço, se a gente lembrar da máfia do apito lá de 2005, que, né, repetiram os jogos lá, acertadamente o Sveiter mandou repetir, né? Afinal de contas os jogos estavam manchados, tinha que repetir mesmo, não tinha escolha. Mas assim, falando sério, cara, daquela máfia do apito, e acho que mundo afora, quando tem esses escândalos, a lógica também é a mesma, que se eu não me engano era assim, ó, Corinthians, 2005 lá, tá? Corinthians e, nem lembro os times menores que tinham naquele ano, mas Corinthians e Paysandu em São Paulo. Paysandu, vamos supor, na zona de rebaixamento, Corinthians liderando ali, disputando o título. Cara, a máfia do apito, os caras que pagavam os árbitros corruptos, eles apostavam no Corinthians. Ao contrário do que fazem hoje os apostadores profissionais, que geralmente ganham dinheiro em zebras, né? Tipo, em odds mais altas e tal. Eles, cara, ali era tipo assim, era bola de segurança. Era bola de segurança. Tipo assim, vitória do Corinthians. Qual era a ideia deles? Botar uma grana violenta, embora o ganho fosse baixo, era um ganho, né? E tinha o árbitro comprado como se fosse uma nova barreira de proteção. Tipo assim, cara, o Corinthians vai ganhar do Paysandu. Mas se der uma zebra, aí tu entra em ação,
marca um pênalti inexistente, expulsa alguém, irrita o jogador adversário até o jogo sair do controle deles. Então, assim, essa era a articulação, era apostar no favorito. E de preferência que o árbitro nem precisasse mexer no jogo, né? Enfim, alterar alguma coisa. Agora, se precisasse, ele estava ali. E, cara, o Grêmio, antes dessa janela, até mesmo já nas mãos do Mano Menezes, mas sobretudo do ano passado para cá, o Grêmio vinha numa nhaca que perdia para todo mundo. O Grêmio estava muito mal. O Grêmio perdia pro Sport na Arena, que não ganhava de ninguém há meses. O Grêmio era saco de pancadas, o Grêmio foi eliminado pelo CSA, o Grêmio não conseguiu ganhar do São Raimundo, o Grêmio estava ridículo. Naturalmente, se existir hoje em dia, se existe hoje uma máfia do apito, muito provavelmente os jogos do Grêmio são ou eram pro Grêmio perder. Pro Grêmio perder. Ah, Grenal no Beira-Rio. Cara, o Grêmio não ganha de ninguém. O Grêmio tá manhaca. O Grêmio perdeu pro Sport na Arena. É óbvio que vai perder pro Inter. 3 pênaltis pro Inter. 2 inexistentes. É um exemplo. É um exemplo. É um exemplo. Mas assim, curiosamente, quando o Grêmio se reforçou, o Mano organizou mais o time, a gente ficou mais competitivo e começou a enfrentar os caras, começaram a surgir atrocidades da arbitragem contra o Grêmio. Esse é o alerta que eu faço. Esse é o alerta que eu faço. Tô dizendo que tem uma máfia, tô dizendo que... Não tô dizendo. Só tô dizendo que há né, quando existe uma falcatrua, ela tem como é que se diz? Um modus operandi, enfim, ela tem me fugiu a palavra agora, né? E tá muito semelhante com o que eu tô vendo agora, né? Pelo menos sob a ótica do Grêmio. Então não é assim, o cara odeia o Grêmio porque ele é colorado, não, tem um complô contra o Grêmio. Cara, às vezes tem uma falcatrua, mas o interesse é outro, ele é pragmático, ele é pelo dinheiro, não é pelas cores, porque brigou com o Kahneman. Entende? Se tiver alguma coisa, tá me parecendo que dá pra pescar alguns indícios nesse sentido que eu falei. E o outro ponto do vídeo, cara, é assim, mas se não for máfia do apito, talvez não tenha nada, possivelmente não tem nada disso, né, de um esquema e tal, bababá. Mas então, o que explica pisotearem na cabeça do Grêmio tanto nos últimos jogos, principalmente, assim, ou nos últimos anos, se a gente quiser expandir? Cara, e aí não tem como não botar a culpa na direção do Grêmio. Não tem como botar a culpa. Não tem como não botar a culpa na direção do Grêmio. O presidente Alberto Guerra, a gente fala aqui há bastante tempo, que é um presidente desistente, e um dos motivos é porque ele é um cara omisso. Ele é um cara que... O Grêmio foi prejudicado no gauchão pela arbitragem. E o Alessandro Barcelos, até de uma forma que eu acho que cruzava muitas linhas, eles reclamavam de tudo. Eles pareciam não querer uma arbitragem justa. Eles reclamavam quando eles não eram beneficiados. Eles, até no Brasileirão, né, contra o Cruzeiro ali, eles foram beneficiados por um erro e reclamaram do árbitro. É um negócio surreal, assim. Eles gritaram e gritaram. E coincidência ou não, levaram. Pensa assim, pensa numa repartição pública, ou qualquer tipo de trabalho assim, administrativo e tal, numa empresa qualquer, tem um chefe e tem 2 colegas abaixo desse chefe que fazem o mesmo trabalho. Sei lá, pode pensar num juiz e 2 assistentes, pode pensar num qualquer tipo de trabalho que tenha um chefe e 2 abaixo dele. Pensa num cara cordeirinho, um cara disciplinado, um trabalhador exemplar, e pensa num cara meio problemático, um cara que sempre que recebe um trabalho, um pedido, ele fala, porra, chefe, mas tu tá me sacaneando, isso aqui é muito difícil, isso aqui só passa baba pro meu colega, não sei o que, papapá. E sempre que vem uma coisa mais encrespada, ele finca uma bandeira, ele bate um pé, ele é um saco, cara, ele é um saco, né? E o outro cara de boa, o que manda ele aceita e tal. Esse cara de boa não tá errado, conceitualmente. Agora, podem ter certeza, a hora que vier uma bronca encardida de um trabalho difícil, meio inédito, que, putz, isso aqui quem pegar vai ter que se debruçar.
Na dúvida, cara, dependendo do perfil do chefe e do momento também, não quero me incomodar, ele vai dar a bomba pro cordeirinho. Ele vai dizer, putz, se eu der isso aqui pro fulano, ele vai montar num porco. Então é isso, cara. É meio que quem não chora não mama. Mas aqui no caso é quem não grita, não é respeitado. Quem não se posiciona, a galera sapateia na cabeça. É um pouco sobre isso, cara. O presidente Guerra disse numa reunião do conselho que estava evitando dar entrevistas coletivas, que era uma coisa meio folclórica, assim, meio cultural do Rio Grande do Sul, pelo menos, porque tinha muita casquinha de banana, porque daqui a pouco o repórter fazia uma pergunta mal intencionada e aí pegava um corte daquilo e criava uma crise no Grêmio. Cara, primeiro que assim, ó, tu é presidente do Grêmio, então te prepara para dar entrevista, né? Tipo, é o mínimo tu desviar de uma casca de banana de um estagiário da Rádio Grenal. Tipo, tá, é o mínimo, assim, mas então assim, ele já não queria, ele já deu lá os discursos dele defendendo a ausência de discursos, né? E mais do que isso, cara, nessa época, principalmente dos rolos com o Inter, lá no Gauchão, que o Inter reclamava de tudo e ele não sei o quê, ele tinha uma posição de não querer se indispor com as instituições e queria dialogar com a FGF e achar, não, mas cara, deixa quieto. Ele teve um momento que eu não tô lembrando agora o que ele falou, mas ele disse assim, não, eu não vou falar para não piorar o clima do Grenal, para não aflorar os ânimos, sabe? E o Barcelos lá, de pé em cima de uma mesa, batendo com um cacetete sabe? Tipo assim, então é um pouco por isso, talvez. Se não tem nada assim da teoria da conspiração por trás, se não tem nada grande por trás, que é de se desconfiar também, e for só uma coincidência, podem ter certeza que essa coincidência pavorosa tá se dando sempre contra o Grêmio, talvez porque a gente pavimentou um caminho e deixou ele aberto, assim, ó. Olha, gente, quem quiser prejudicar o Grêmio, o caminho é por aqui. Fiquem à vontade, peguem o caminho, tem pit stop com água fresca e salgadinhos. É óbvio que não é uma coisa consciente, deliberada, que o juiz entrou em campo hoje e pensou, o Grêmio politicamente tá morto, então eu acho que eu vou inventar um pênalti contra o Grêmio. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, é até inconsciente, cara. Às vezes, na hora do calor ali, tu sabe que o Grêmio é casca grossa. Tu sabe que tem um cacau ali que pode entrar em campo se bobear. E daqui a pouco tu já olha para aquele pênalti ali com outro olho, assim, tu diz, mas eu acho que o cara recolheu o braço aqui, né? Agora, talvez não, talvez ele tenha mais medo de prejudicar o Bragantino do que o Grêmio. Porque o Grêmio se colocou nesse tamanho e nessa posição. Então, para mim, cara, não existe coincidência desse tamanho, nessa frequência. Para mim é por aí. Ou tem algo muito obscuro que mereça uma investigação, ou, cara, simplesmente o caminho para bater na cara do Grêmio tá mais aberto e convidativo por conta da atual gestão. Mas é isso. O jogo de hoje foi um absurdo, um marco, talvez, e espero que algumas coisas mudem drasticamente a partir do que a gente viu hoje. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.